Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para mais um vídeo da nossa série sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você está curtindo a série, se você está acompanhando os vídeos, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e vamos continuar aí com os nossos estudos sobre o ECA. Bom, hoje eu separei um tema para vocês sobre a adoção. Eu separei essa parte do vídeo anterior porque eu achei que ia ficar um pouco longa, então eu achei melhor falar só sobre adoção nesse vídeo de agora. E o que é importante a gente lembrar sobre adoção quando a gente estiver fazendo uma prova de um concurso, um teste seletivo ou algo desse tipo? Alguns pontos chaves que costumam cair sobre adoção e às vezes a gente é pego de surpresa, né? Por exemplo, a questão de que a adoção é uma medida excepcional e irrevogável. Isso seria um item totalmente verdadeiro, porque ela é excepcional porque ela é a última das consequências de uma medida de proteção e ela é irrevogável porque a partir do momento que a pessoa adota não tem como se voltar atrás. Não é permitida a adoção por procuração, também costuma cair muito em questão essa frase. E a adoção, ela atribui à pessoa, a condição de filho, com os mesmos direitos, os mesmos deveres de filhos biológicos. Então, a partir da adoção, não existe mais uma distinção, como se existia antigamente. Ah, esse é o filho de criação, esse é o filho adotivo. Não, é filho, tá? E não se discute isso. Outra coisa importante, quem pode adotar? Podem adotar pessoas maiores de 18 anos, independente do seu estado civil. Porém, tem uma pequena questão. Se você quiser adotar em conjunto, com o seu marido, ou com a sua esposa, ou companheiro ou companheira, vocês precisam, no mínimo, ter uma união civil ou uma união estável, tá? Então, para eu adotar sozinha, não tem problema nenhum. Eu preciso ser maior de 18 anos, independente do meu estado civil. Mas se eu for adotar em conjunto, eu preciso ter comprovada a estabilidade dessa família, tá? Independente aí do gênero ou do casal que seja. Os avós e os irmãos não podem adotar, No ECA fala os ascendentes e os irmãos não podem adotar. Então, quando acontece de uma criança ter que ir para um avó ou para um irmão, ela vai em guarda, Não se adota um neto e não se adota um irmão. O adotante, ele precisa ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que o adotando, Precisa existir essa diferença de idade para não ter nenhum conflito, nada que cause um problema entre essas duas pessoas que vão ser pai e filho ou mãe e filho. Divorciados podem adotar, desde que, isso pode ser uma pegadinha também, desde que essas duas pessoas já estavam em processo, já tinham sido habilitadas, já estavam lá seguindo o seu processo de adoção e já tinha ocorrido o estágio de convivência e depois disso o casal veio a se separar. E eles podem prosseguir com a adoção desde que eles entrem em um acordo sobre a divisão da guarda, Claro, gente, que isso não é regra, tá? Isso só vai acontecer se realmente for benéfico para a criança. A gente não tá dizendo aí que o casal vai, começa a habilitação, se separa e consegue adotar. Não. É se durante esse processo for avaliado que isso vai ser realmente benéfico para a criança. Quando um dos pretendentes falece no meio do processo, também já aconteceu de se finalizar essa adoção, tá? Mesmo com a morte desse pretendente. Não é uma coisa comum de acontecer, mas acontece. Outro ponto importante. A adoção, ela depende do consentimento dos pais. Quando não há esse consentimento, que a gente chama muitas vezes de entrega, a entrega legal ou a entrega do poder familiar por livre e espontânea vontade, o juiz ele precisa iniciar um processo que se chama destituição do poder familiar. É quando não há concordância desse pai ou dessa mãe e a justiça precisa tirar o poder familiar dessas pessoas para, enfim, conseguir colocar essa criança em adoção. Quando o adotando tiver mais de 12 anos, ele também participa desse processo, dando a sua opinião.
né? Precisa ser trabalhado com esse adolescente, tudo que vai acontecer com ele, qual vai ser essa família que vai se aproximar dele. Então, a partir dos 12 anos, o adolescente ele já participa de uma forma mais ativa do processo. O que a gente chama de estágio de convivência, ele deve durar no máximo 90 dias, né? Salvo aí alguma peculiaridade do caso, mas a regra do estatuto é 90 dias. A simples guarda de fato, quando acontece da pessoa já ter a guarda de fato daquela criança e aí vai se passar para uma adoção, muitas vezes não garante, tá? Não garante a finalização da adoção. É preciso sim o estágio de convivência. Em caso de adoção por estrangeiro, a gente tem um elemento aqui um pouquinho diferente, né? Não o estágio de convivência ele é menor. Ele é de no mínimo 30 dias e de no máximo 45 dias. E além disso, esse estágio ele deve ser cumprido em território nacional, aqui no Brasil, de preferência na comarca de origem da criança. A adoção, gente, ela gera uma nova certidão. E nessa nova certidão não constam nenhuma observação. Não vai estar escrito lá criança adotada ou família de origem, não vai ter nenhuma marcação nessa certidão que identifique essa criança como uma criança adotada. Ela vai gerar uma nova certidão, como se fosse uma certidão de nascimento mesmo. É interessante lembrar também que é possível mudar o prenome da criança, né? Além da mudança do sobrenome, né, que vai se incluir ali o sobrenome dessa nova família, se a família desejar e se for de acordo com a vontade dessa criança ou desse adolescente, é possível que se mude o nome mesmo, que a gente chama, né, que o estatuto chama de prenome. O prazo máximo para a conclusão de uma adoção é de 120 dias, né? Por isso que o processo ele precisa ser célere, né? Precisa ter um compromisso das equipes, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da rede de proteção, para que esse processo seja o mais célere possível, para que essa criança não passe o maior tempo da vida dela dentro do abrigo, que ela consiga logo uma nova família. Depois de tudo isso, o adotando ele tem direito de saber a sua origem, né, após os 18 anos, ou se ele tiver muita necessidade de saber disso antes dos 18 anos, pode ser a partir de qualquer idade, desde que tenha acompanhamento jurídico e orientação psicológica também. Não é só chegar lá no fórum e querer ver o processo, tá? A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar. Vamos supor que uma família adotou uma criança, né, fez o registro de nascimento, tudo certinho, e aí no decorrer da vida, passou 5 anos, 10 anos, esse casal morre e essa criança fica. O poder familiar da antiga família não retorna, ela permanece sendo filha ou filho deste casal que adotou, tendo aí todos os direitos sucessórios, né, de herança, de pensão por morte e o que tiver mais relacionado a essa família. Bom, gente, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre adoção. O nosso próximo vídeo, a gente vai abordar os próximos direitos ali do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu só quis fazer esse adendo para adoção porque eu acho um assunto interessante, cai bastante em prova de concurso e eu acredito que vocês vão aproveitar bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.